Fala, galera. Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Morgan, e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre um pedaço importante da história do litoral paulista, a antiga Fundação Casa de Itanhaém. Se ajeita aí porque o assunto é sério e cheio de curiosidades. A Fundação Casa de Itanhaém foi fundada lá na década de 1960. Naquele tempo, o Brasil vivia uma grande discussão sobre como lidar com jovens em conflito com a lei. Era um momento em que o país começava a entender que só prender não resolvia nada e que o jovem precisava de uma segunda chance de apoio, de educação. A unidade de Itanhaém surgiu com essa proposta: ser um espaço de acolhimento, onde adolescentes pudessem passar por um processo de reeducação, com acesso à escola, atividades culturais, esportivas, oficinas e orientação psicológica. Tudo isso com o objetivo de prepará-los para voltar à sociedade com a cabeça erguida. O lugar funcionava de forma fechada, com regras rígidas, claro, mas diferente do sistema prisional comum. O foco estava mais na recuperação do que na punição. Muitos jovens que passaram por lá lembram com respeito das oficinas de marcenaria, das aulas de música, dos campeonatos de futebol e até de projetos sociais que envolviam a comunidade de Itanhaém. Com o tempo, no entanto, vieram os desafios. A estrutura foi envelhecendo, os recursos diminuindo e as críticas começaram a aparecer. Algumas denúncias de maus tratos, problemas de gestão, superlotação e falta de investimento fizeram a fundação perder força. E assim, infelizmente, a unidade de Itanhaém foi desativada. Mesmo assim, o que ficou foi um legado, um espaço que por muitos anos tentou fazer diferente. Tentou oferecer uma alternativa, tentou mostrar que ninguém está perdido, que com apoio certo, todo jovem tem chance de recomeçar. Hoje, quem passa por onde funcionava a antiga fundação sente um misto de nostalgia e reflexão. Afinal, a história daquele lugar é parte da história da cidade e também parte da história de muitos jovens que, mesmo em tempos difíceis, encontraram ali uma luz no fim do túnel. A primeira coisa que vale destacar é a localização da unidade. Ela ficava afastada da parte mais central de Itanhaém, cercada por vegetação e com difícil acesso. Isso não era por acaso. Muitas unidades da antiga FEBEM e depois da Fundação Casa foram construídas assim, longe dos centros urbanos, como forma de isolar os internos da convivência com a cidade. Julgamos, apontamos o dedo e esquecemos que por trás de cada erro tem uma história de abandono, violência, falta de oportunidade. A antiga Fundação Casa de Itanhaém não foi perfeita. Longe disso. Mas ela representa um capítulo importante de uma tentativa do Brasil de fazer diferente. Um sistema que ainda precisa melhorar muito, mas que em alguns momentos conseguiu acender uma luz no fim do túnel para quem estava perdido no escuro. E agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, quero chamar aqui uma parceira minha que entende muito sobre esse tipo de tema. Amanda, seja bem-vinda ao canal. Fique à vontade para compartilhar sua visão sobre a antiga Fundação Casa de Itanhaém. A palavra é sua. Muito obrigada pela apresentação, Morgan. Olá, pessoal, eu sou a Amanda e é um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo tão importante, onde estamos resgatando a história da antiga Fundação Casa de Itanhaém. Hoje, vamos focar em um lado mais delicado e doloroso dessa história: as denúncias de maus tratos, torturas e abusos que, infelizmente, marcaram parte do passado dessa instituição. Durante as décadas em que a unidade esteve em funcionamento, especialmente entre os anos 1980 e 2000, diversos relatos começaram a surgir por parte de ex-internos, familiares e até funcionários. Muitos jovens afirmavam ter sido vítimas de agressões físicas por parte de agentes educadores, especialmente como forma de punição por desobediência ou tentativa de fuga. Essas denúncias foram muitas vezes ignoradas ou desacreditadas. Em um sistema fechado, com pouca transparência e quase nenhum controle externo, era difícil para essas vozes ganharem espaço. Mas aos poucos, os relatos começaram a se repetir. Jovens de diferentes épocas contavam histórias parecidas: surras dentro dos dormitórios, castigos prolongados em salas isoladas, alimentação precária e até humilhações psicológicas que deixaram marcas para a vida toda. Uma prática mencionada em diversas entrevistas era o uso da chamada tranca. Era um tipo de confinamento solitário, onde o adolescente era mantido por horas ou até dias em uma cela escura e sem contato com os outros internos. Alguns relataram que a tranca era usada mesmo sem justificativa clara, apenas como forma de dar exemplo para os demais.
Além disso, surgiram denúncias de abuso de poder por parte de certos funcionários, que se aproveitavam da vulnerabilidade dos internos. A ausência de câmeras e a dificuldade de fiscalização permitiam que muitas dessas práticas ocorressem longe dos olhos da justiça. Foi somente com o fortalecimento do sistema de direitos humanos no Brasil e com a atuação de organizações como a OAB, o Ministério Público e entidades da sociedade civil que essas denúncias começaram a ser levadas a sério. Vistorias passaram a ser feitas de surpresa. Algumas inspeções encontraram colchões rasgados, ambientes insalubres e adolescentes com marcas visíveis de agressões. Essas revelações provocaram uma onda de críticas ao sistema socioeducativo paulista. A Fundação Casa, que já enfrentava problemas estruturais, começou a ser pressionada a mudar seus métodos, reformar unidades e treinar melhor seus funcionários. Em alguns casos, houve demissões e mudanças de direção. Em outros, o silêncio prevaleceu. É importante dizer que nem todos os funcionários compactuavam com essas práticas. Muitos educadores e coordenadores realmente acreditavam na recuperação dos jovens e faziam o possível para criar um ambiente mais digno. Mas em um sistema que falha na fiscalização, a má conduta de alguns compromete o esforço de muitos. A unidade de Itanhaém acabou se tornando um símbolo dessa dualidade. De um lado, o ideal da reeducação, da chance de mudar vidas. Do outro, a dura realidade de um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. Com o tempo, a estrutura física foi se degradando, o número de internos diminuiu e a pressão da sociedade fez com que o fechamento se tornasse inevitável. Hoje, o prédio que abrigou tantos sonhos e traumas está desativado. Muitos moradores da cidade nem sabem o que funcionava ali. Outros evitam falar sobre o assunto. Mas o silêncio também faz parte da história. E é justamente por isso que vídeos como esse são tão importantes. Para que a memória não seja apagada e para que os erros do passado não se repitam. É nosso dever, como sociedade, continuar cobrando um sistema justo, humano e transparente. Um sistema que trate adolescentes em conflito com a lei como seres humanos em fase de reconstrução e não como criminosos irrecuperáveis. E se você conhece alguém que passou pela Fundação Casa ou trabalhou lá, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar a informação e abrir espaço para o diálogo. Porque quando a gente fala a verdade, a história encontra justiça. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal do Silvestre e comenta aqui embaixo sua opinião sobre tudo isso. Eu sou a Amanda e foi uma honra participar desse episódio. Até a próxima!